Bom dia, amigos do blog Você Investindo. Vamos para mais uma análise semanal dos mercados. Tentarei fazer ainda um vídeo sucinto, essa é a minha meta. Tentarei me aperfeiçoar cada vez mais para que a gente possa passar o máximo de informação em pouco espaço de tempo. Evidentemente, sem perder a qualidade do vídeo. De acordo com o boletim Fox soltado hoje, não veio na sexta-feira, chegou hoje dessa vez, um pouco atrasado, o IPCA manteve-se estável a expectativa da pressão inflacionária, ou seja, acredita-se que o IPCA fechará em torno de 6,5% no ano. O IGPM houve pela terceira semana consecutiva queda. A taxa de câmbio se manteve pela quarta semana consecutiva estável em 1,75. Meta taxa Selic manteve pela oitava semana consecutiva um consenso de estabilidade, ou seja, meta taxa Selic para o final do ano em 11%. O PIB, vamos dar uma olhada no PIB, caiu pela quinta semana consecutiva. A expectativa para o PIB nesse ano, então temos a expectativa do desempenho de 3,20% do PIB no nosso Brasilzão esse ano. A produção industrial, que se manteve estável na semana passada, caiu essa semana, caiu bem em relação à semana passada. Então vamos dar uma olhada nos gráficos para entender de uma forma visual o que a gente acabou de ler. Olha só, o IPCA estável, o IGPM caindo suavemente, taxa de câmbio final de período 1,75, manteve-se estável aqui. Taxa Selic, meta taxa Selic fim de período 11%, também estável. Triste essa notícia, eu queria ver, estava otimista, que pelo menos parasse de cair, mostrasse uma certa estabilidade, mas caiu, não é muito bom essa notícia. E o PIB aqui caindo mais uma semana, não é muito bom. Vamos dar uma olhada aqui ao posicionamento dos estrangeiros na Bolsa. A gente tinha comentado, fundo, topo, topo acima, então médio prazo, a Bolsa apresentando uma predisposição a fazer topos e fundos crescentes. Diferente desse momento aqui, que há um hiato entre a posição do estrangeiro e o desempenho da Bolsa, a gente encontra-se nesse momento numa região como essa aqui, onde os estrangeiros estão bem grudadinhos. Então, semana passada teve dias que os estrangeiros saíram fortemente, depois entraram fortemente, mostrando aí até uma certa indecisão. O que vale notar que, olha só, topo e topo, será que é um topo duplo aqui desse indicador? Então a gente tem que ficar atento em relação a isso, tem que superar esse topo para a gente poder mostrar aí que os estrangeiros vão liberar a bolsa, vão sair da posição vendedora e para que a gente possa realmente ver a bolsa a patamares mais altos. Por enquanto, o que está denunciando a posição dos estrangeiros é que fizeram topo duplo. E topo duplo não é muito bom, Então a gente pode, vamos supor, infelizmente, pensar de uma maneira pessimista que aqui pode ter sido um topo, aqui pode ter sido um fundo. Será que é um topo aqui? Então vamos aguardar, próxima semana vamos ver como é que vai se desempenhar. A princípio, prefiro acreditar nesse fundo, nesse topo, nesse fundo, e que a gente vai fazer um topo maior, ou seja, eles vêm comprar mais contrato, liberar a posição vendida e rompendo essa região de resistência. Aqui são os proventos que as empresas vão pagar essa semana. Essa semana, segunda-feira, dia 7. Essas são os proventos. Aquelas são da semana que vem, ou seja, segunda-feira. Então a gente quiser fazer parte desse provento aqui da Petrobras, temos que dormir sexta-feira com ela. Certo? Boletim Fox a gente já olhou. Vamos olhar a abertura dos principais mercados europeus. Então, todas as informações que aconteceram na semana,
influenciam desde a abertura o índice de Londres negativamente, caindo 0,46, a Alemanha subindo 0,18, Amsterdã caindo 0,39, Paris praticamente no 0 a 0, Suíça subindo 0,26, tá? Mostrando uma divergência no cenário europeu por enquanto. Mercado futuro mostrando que o mercado à vista tende a abrir, por enquanto, no lado negativo. Dow Jones futuro caído 0,25, S&P futuro 0,34, Nasdaq futuro 0,26. Vou chamar mais uma vez a atenção ao ouro. Chamei na semana passada, vou chamar novamente essa semana. O ouro, ele havia caído, ele chegou a superar, né? Vamos lembrar, ele foi até $2.000 a onça, depois chegou a cair até 1.500 e agora subindo semana a semana o ouro. A gente tem um artigo sobre o ouro no nosso blog, vale a pena olhar, por que a gente lê esse artigo e ver por que a gente dá uma atenção especial ao ouro, tá? Então, de uma maneira sucinta, o ouro subindo mostra, vamos supor, entre aspas, uma medida de risco. Se o ouro sobe, imagina que o investidor está buscando proteção, vamos assim dizer. Então, ouro subindo é proteção. Então, para que proteção, né? Entre aspas, porque de repente não achamos proteção em outros mercados, tá? Vamos olhar os gráficos agora. O gráfico do dólar apresentando nessa semana, visto o boletim Fox. Então a gente olhou que o dólar apresenta a estabilidade. Aqui estamos acima, né? Aqui é base 1000, né? Mas vamos supor que seria 1075, né? 1750. Essa é a projeção para o dólar apresentada no boletim Fox, tá? E aqui está em 1760. Então, a princípio, pelo boletim Fox, tem uma gordura cair, tem uma expectativa de queda aí para o dólar. Olhando no gráfico diário, a gente havia mostrado uma divergência no IFR, né, na semana passada, que apresentava uma bela oportunidade de compra. Tá? Mas não podemos esquecer que no gráfico diário é topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. De repente, apresentando um topo aqui. Tá? A média de 40 períodos bem próximo, aqui não tão próximo, né? Estaria quase 1,80 o ouro. Então essa seria a próxima resistência, mas eu acredito que a gente já achou aqui uma resistência nessa região por FIBO, né? Olha só como ele tem respeitado essa região, né? Vou até fazer uma reta um pouco mais forte para mostrar que essa aqui é uma região divisora de água aí do ouro, né? Reforçar aqui, ó. Tá? Essa é uma região, né? Olha só, suporte, resistência, agora apresentando uma resistência. E o suporte está aqui, né? na casa do 174. Não, essa região que eu desenhei aqui, essa é uma região de congestão aí do ouro, né? Vamos aguardar, vamos ver o que ele mostra para a gente. Por enquanto, de acordo com o boletim Fox, ele ainda tem uma gordura para queimar para baixo, né? Bom para a bolsa, por assim dizer, uma correlação negativa, por enquanto, apresentando. Fechando acima dessa região, eu acredito que o ouro deve buscar a casa de 1,80. O índice futuro, vamos dar uma olhada no índice futuro, o gráfico do índice futuro no semanal, né, mostrando aqui por gráfico de candles, um canal de curto prazo, não conseguiu romper a máxima em candles, porém conseguiu romper a máxima de fechamento, tendo dar mais valor ao máximo de fechamento. Então fechou a máxima no gráfico semanal. Para mim, em termos de queda, sem suporte e resistência, fundo, né, terminou, por assim dizer, no médio prazo, visto que era topos, fundo, topo, fundo, topo, fundo, fez um fundo menor, porém fez um fundo maior no curto prazo. Então, a princípio, mostrando uma predisposição a continuar a subir. Porém, nada sobe em linha reta, como nada cai em linha reta. Realizou um pouco semana passada, fechando acima do pivô anterior, olhando para o pivô
tem que continuar seu caminho de alta. Porém, temos aqui para o gráfico de candles essa resistência para a gente pensar numa nova alta, romper aqui a resistência, que está bem próximo. Então, se for romper, eu acho que deve romper logo no início da semana. Tá? A queda em número de contratos não foi uma queda forte, né, em vista das altas da semana passada. Olha só, foi uma queda baixa, inclusive. Né? Então, a princípio, mantenho o otimismo para o índice essa semana, deve romper aqui essa região de resistência. O IFR também mostrando uma predisposição, tem muito espaço ainda para poder a gente imaginar que não tenha tanto fôlego. Aqui tem fôlego para o índice, caso ele queira subir. Para isso tem que superar essa região de resistência. Tá? O ouro, olha, o ouro, nosso mercado de ouro não foi diferente do mercado internacional. Ele tinha fechado semana passada, semana retrasada, bem pessimista. Porém, a gente tinha feito essa linha de congestão no gráfico diário, né, que mostrou mostrou um certo suporte aqui, fechou acima da região de Fibo, tem uma média de 50 períodos na cabeça, né, mostrando aí uma certa resistência, mas eu acredito que deva acompanhar o cenário internacional. Temos que ficar atento a esse mercado de ouro, tanto internacional quanto nosso, pois ele denuncia uma aversão a risco à bolsa. Tá? Ele é um dos sintomas, por assim dizer, que denuncia um risco à bolsa. Então vamos ficar atento a esse mercado essa semana e ao longo do mês. O mês está começando praticamente agora. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Superando essa região de resistência aqui, deve superar o patamar aqui dos R$100 o ouro. Caso contrário, deve buscar aqui a região dos 50% do FIBO, corrigir pelo menos aos 50% do FIBO em R$90 o contrato do ouro. Tá? Por enquanto mostrando uma pequena indefinição, mas isso aqui pode ser vamos supor, uma bandeira de baixa. Então o IFR ainda numa região bem sobrecomprada, olha que diferença em relação ao índice, né? Então mostrando ainda que tem gordura para queimar aí os vendidos, não denunciando ainda por enquanto uma retomada nova alta. Por enquanto eu não acredito nisso, tá? Caindo com menos volume, né? Mostra que não tem força assim para cair, mas vamos ver se tem força para subir. Por enquanto, se for subir, tem essa resistência intermediária que está próxima aqui aos R$100 o contrato, R$98, R$99 o contrato do ouro. Tá? Curva DI, como a gente olhou o Boletim Fox, olha a curva DI no gráfico diário, vencimento de dezembro, né? Mostrando uma divergência baixista no gráfico diário, a curva subindo e o IFR caindo. Então, somado ao Boletim Fox, eu acredito que deva perder esse suportezinho aqui dos 11,40, dos 11,38 e buscar fechar próximo à expectativa de 11 base points, ou 11% ao ano, junto com a Selic. Tá? O contrato mais negociado é o fevereiro de 2013, ou seja, pouco mais de um ano, minguando, ainda não querendo entregar os pontos, porém, se as previsões do Banco Central se confirmarem, eu acredito que o estímulo deva continuar, até mesmo porque a pressão do setor industrial continua forte, né? A gente achou que estava estável semana passada, porém continua forte. Então, para o governo estimular, ele vai ter que abaixar a taxa de juros, e abaixando a taxa de juros, uma das vias, né, seria baixar a taxa de juros. Como ele sinalizou que já fez isso para estimular, eu acredito que ele possa sinalizar novamente. Portanto, eu acredito que curva DI de 2013 deve continuar. E eu espero que a gente não imagine que em 2013 nós temos uma taxa a 10% ao ano e nós não teríamos evoluído praticamente nada em termos
de meta de taxa de inflação e tudo que compõe a pressão inflacionária para a gente poder ter uma taxa alta que justifique esses patamares atuais. Vamos olhar aqui já para a Bolsa, para os índices que compõem a Bolsa. Aqui é o índice de Telecom, mostrando força, não entrou novamente para o canal, mostrando força em termos de candle, porém subindo com menos volume, apesar de ter subido 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas, rompendo aí uma região de resistência, 2 regiões a média e mais SLTB, mostrando uma certa força no curto prazo, porém tem essa resistência na cabeça. Rompendo essa resistência, tem essa outra resistência de um pouco mais um prazo longo. Ou seja, é uma região, essa região que eu vou pintar aqui, ó, é uma região forte para o índice, para ele superando o índice de elétrica, superando esse patamar aqui, mostrando força, configurando aí, quem sabe, em termos de candle, um Wzinho e aí apresente novas massas. O que a gente pode notar, olha só, uma coisa, né, não muito agradável, topo, fundo, olha só onde ele parou, topo anterior. Isso aqui a gente precisa ver o índice elétrico mostrar aí que ele quer romper o pivô anterior. Por enquanto ele não rompeu o pivô anterior, mas não fechou negativo, fechou acima de vários pontos importantes. Então, por assim, teria um voto de confiança, assim, acende o farol amarelo, né? Não é vermelho, é o farol amarelo, vamos trabalhar assim. Vamos ver se eu... olha só, me veio essa ideia aqui agora. Acendeu o farol amarelo, tá? Então, farol amarelo para o índice ficar atento, né? Farol amarelo, ficar atento, superando a nova máxima, deve buscar essa região aqui de resistência, e aqui vai ter uma briga feia. Mas eu tendo a acreditar que ele deva subir e vir testar, confirmar mesmo. Acho que o mercado está olhando e ele vai chegar a tocar nessa região. Onde a gente fica preocupado? Fica preocupado se perder, fechar abaixo da média de 50 períodos, tá? Tem sido um excelente suporte, olha, acolhido aqui como um excelente suporte. Então, sinal amarelo por enquanto no índice Telecom. O índice elétricas, olha, continua a princípio aqui olhando, sinal verde para o índice de elétrica. Vamos ver se sinal verde para o índice elétrico, voltando para essa congestão. Eu acredito que ele deva vir testar aqui o topo dessa congestão. O índice, vale lembrar, assim, a semana passada foi uma semana forte, como a gente imaginou que haveria para alguns indicadores, para o índice Bovespa. Então, nada natural que acalmasse os volumes. Porém, o IFR mostrando aí novas máximas, superando gráfico de linha, né, superando o topo anterior, fez um fundo duplo aqui, índice elétrica para mim, novas máximas, eu acredito que tinha sinal verde para o índice elétrico. Vamos dar uma olhada no índice de consumo. O índice de consumo, a princípio, sinal vermelho. O índice de consumo. Tá? Sinal vermelho porque resistência aqui, olha, não conseguiu superar, abriu acima da resistência, entrou novamente, está certo que ficou acima da média de 40, mas se a gente pensar aqui, ó, numa resistência de curto prazo, ó, não conseguiu superar essa resistência aqui. Então, resistência na LTB, resistência na LTA, acima da média, ponto positivo, mas tendo a imaginar, olha, 1, 2, 3, é uma região de resistência forte. Sinal vermelho, passa a ser sinal verde, superando a máxima da semana anterior. Superando a máxima da semana anterior, ótimo. Olha só, também olha aqui, né? Não conseguiu superar essa região de topo horizontal aqui, olha como é forte, tá? Então, sinal vermelho para o índice de consumo.
eu acredito que o índice de consumo não deva ter que ficar mais atento aí, stop para quem tiver com papel de consumo. É lógico que isso aqui é um índice, é uma cesta de todos, nem todos os papéis, mas é uma cesta que denuncia o comportamento de uma forma geral. Tá? Então, sinal vermelho, 3 resistências, então eu acredito que ele deva continuar realizando um pouco aí o índice de consumo essa semana, sinal vermelho. Vamos dar uma olhada no índice imobiliário. Índice imobiliário, sinal vermelho para o índice imobiliário. Tá? Sinal vermelho, na minha concepção, sinal vermelho para o índice imobiliário. Topos e fundos decrescentes, não conseguiu superar o topo anterior. Ponto positivo, fechou acima dessa região de suporte aqui. Porém, tem a média de 40 na cabeça. Olha, a média de 40, ela está servindo tão bem, a média de 40, que a gente não consegue nem ver. Ela está bem, olha como é uma região de suporte, né? Só pontilhado, olha como é uma região de resistência, perdão, bem definida. Não conseguiu nem chegar lá na média de 40 no gráfico semanal, apresentando uma certa posição aí continuar. Fez dos ativos é uma que não testou nem o topo anterior, então tendo a acreditar, ficar um pouco pessimista. Tem 3 resistências na cabeça, que é a resistência da SLTB, essa resistência horizontal, a média. Então, sinal negativo aí para o índice imobiliário. Vamos ver como é que desempenha. Pensar num ponto positivo, superando por enquanto a máxima da semana anterior. Né? Não superando a máxima, deve continuar sua trajetória de queda. Tá? Sinal vermelho. Índice financeiro. Índice financeiro, deixa eu só fazer uma coisa aqui, por favor, perdão, rapidinho. Vou salvar aqui o 7, no 7, tá? Salvei, perdão, rapidinho, mas vamos colocar aqui, aplicar as configurações 7, isso, vamos lá, isso, tá? Para a gente ter aqui o mesmo padrão, tá bom? Então aqui, vamos ajustar um pouco aqui para a gente entender o que aconteceu, tá? Desconfigurou um pouco. Não, por favor. Perdão, um pouquinho só de paciência. Um pouquinho. Aqui para vocês darem uma olhada também como é simples traçar um suporte e uma resistência, tá? Eu pego aqui, é uma região, não é uma ciência exata, é uma região de suporte e uma região de resistência. Então aqui apresentou uma região de resistência, média de 40 períodos aqui. Vamos ver como é que funciona a média de 50 períodos. Aqui, ó, resistência bem definida, resistência, suporte, resistência. Vamos ver como é que é a média de 50, se ela ajuda. Tendo a ficar com a média de 40 por enquanto aqui. Tá? Opa, índice financeiro. Índice financeiro, eu tendo a colocar aqui o índice financeiro, sinal amarelo para o índice financeiro. Tá? Sinal amarelo para o índice financeiro. Apesar de ter rompido essa resistência forte, na verdade ele rompeu 2 resistências fortes no gráfico semanal. Não conseguiu também, como índice imobiliário, testar o pivô anterior, como a gente viu nos outros índices, mas não chegou nem perto. Tá?
acima da média, fechou acima da média, fechou acima dessa resistência. Eu vou mudar minha concepção, perdão, vou colocar sinal verde aqui. Eu acredito que ele deva pelo menos testar as médias. Lógico que sinal verde não quer dizer imprudência, vamos ficar atentos. Perdendo a mínima, fechando abaixo da mínima, a gente usa stop. Por isso, mostrando aqui um pouco mais de prudência, colocando stop. Mas fechando acima da média, olha só, né? Essa resistênciazinha de curto prazo, esse canalzinho, ele fechou acima do canal um pouco maior. Eu acredito que ele pelo menos deve vir testar esse topo aqui anterior, né? Tá nessa região aqui acima, não sei se vou colocar aqui reforçado. Eu acredito que ele deva continuar aqui e buscar próximo a essa região. Fechou acima da média, fechou acima de duas resistências, o IFR também mostrando uma predisposição, tá? Não há divergência. A princípio ele deve continuar sua trajetória de alta para essa semana. Vamos dar uma olhada no Dow Jones. Dow Jones, eu tendo a colocar aqui sinal verde no Dow Jones. Eu acredito que ele deva continuar subindo, tá? Por que sinal verde? Por que eu acredito que ele deva continuar subindo? Olha só, ele fechou acima dessa congestão que ele vinha trabalhando muito, ele testou essa congestão, fechou acima da média de 40, o IFR fez novo topo, fechou acima da média de 100. No gráfico diário, vamos dar uma olhada no gráfico diário. No gráfico diário, fechou acima da média de 100. Olha, testou a média de 100, fechou acima, mostrando uma predisposição aqui. Não há divergência no IFR, ou seja, ainda mostrando que tem um certo fôlego para subir no gráfico semanal. Eu acredito que ele deva vir testar essa região. Eu acredito que ele está olhando para essa região. Aqui sim a gente acende sinal amarelo, porque eu acredito que ele deve ter uma briga muito grande, os 12.700. Para mim, ele está ainda continuando em sua tendência de alta. Veja, ele subiu 5 semanas consecutivas, houve uma realização saudável. Ele deve continuar, para mim, essa sua pernada de alta, né? Veja que é uma reta bem forte, fazendo aqui, né, um fundo, topo, topo, fundo, topo. Pode vir fazer um fundo aqui no gráfico diário. Para mim ainda é um cenário positivo para o Dow Jones. Olha aqui que ele fechou acima também desses limites aqui, horizontal. Por enquanto, para mim, eu vejo o Dow Jones buscar aqui patamar de 12.700 pontos. Vamos ver o índice Bovespa. O índice Bovespa também, eu acredito, no curto, pelo menos até aqui, até a análise na próxima semana, tá? Essa é uma análise semanal, uma análise até a próxima semana. Eu acredito aqui também que o Ibovespa deva continuar sua trajetória, testar aqui a região de testar o canal aqui, buscar testar aqui o canal. Por enquanto, ele fechou acima da média de 200, que tem sido uma resistência, assim como o Ibovespa havia subido também 3 semanas consecutivas, mostrando uma semana. Houve oportunidade de realização ao patamar do FIBO, ainda uma correção de FIBO, fechou acima, mostrando uma certa força. Foi uma semana que caiu com menos volume, sobe com muito volume. Para mim, deve continuar subindo, testar aqui resistência, quiçá patamar dos 63.400 pontos. Então é isso. Salvo suas individualidades de cada ativo, eu acredito que o índice essa semana deva fechar em regiões positivas. Eu acredito que, salvo, evidentemente, qualquer fato que venha, sejam atos de Deus, como diz Dow Jones, sua teoria, que não esteja precificado, que não esteja olhando por ninguém. Mas, por enquanto, a princípio, eu acredito que o viés é positivo para essa próxima semana.
Acertamos semana passada, vamos ver aqui, tem um crédito, está 1-0 por enquanto, né? A gente vem acertando em nossas análises, mas por enquanto mostrando muito positivo. Desejo a todos boa semana, bons negócios, qualquer dúvida, entre em contato.